Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Bom, a gente tem o prazer em falar com a senhora. A senhora ouviu aqui um comentário, os caras estão tentando se internar para não morrer de fome. Não é que o cara está doente. O cara quer comer no hospital, na UBS. É uma piada num país que é o maior produtor, terceiro maior produtor de alimento do mundo, né? A senhora concorda comigo ou não? Bom dia, Datena. Bom dia para sua audiência Bom dia, é um também. Realmente prazer. isso é vergonhoso. É vergonhoso, Datena, a gente sabe que isso também não é uma coisa nova, isso já acontece no Brasil há muito tempo. Eu estava ouvindo você falar, é o problema de políticos que não se importam com a população. O problema do Brasil, né? O problema da miséria, já podia ter acabado há muito tempo. O Brasil é um país rico, muito rico. O que falta é o dinheiro ser usado em prol da população. Bom, a senhora é autora da proposta que obriga a aposentadoria de servidores e ministros do STF aos 70 anos, em vez de 75 anos. Como é que é isso? Qual o objetivo dessa proposta que a senhora está colocando? A renovação do STF? Eu acho que é ousado. Quando você quer aposentar alguém mais cedo, o nego mete o pau. Quando você quer aposentar o sujeito mais tarde, o sujeito mete o pau. Então é estranho. Mas do Supremo, o que, que é? O objetivo é renovação do quadro do Supremo, é isso? Não só no Supremo. Na verdade, o que aconteceu quando lá atrás, em 2015, né, se elevou para 75 anos a idade da aposentadoria, isso gerou um efeito cascata nos tribunais, tribunais de contas, tribunais de justiça. Então, hoje, um juiz, para você ter uma ideia, ele fica mais de 20 anos julgando no primeiro grau e não consegue ser promovido, porque ninguém se aposenta mais. Os desembargadores não se aposentam antes dos 75, os ministros. Então, há um clamor por parte dos servidores públicos, das associações, para que retorne aos 70 anos, para que possa oxigenar novamente as carreiras. Além disso, é claro, isso faria uma renovação, as pessoas se aposentando. Agora, a gente sabe também, Datena, que não adianta você colocar uma PEC dizendo que os ministros que hoje ocupam cargo com mais de 70 anos serão aposentados imediatamente. Isso não aconteceria, porque eles mesmos interpretariam essa regra constitucional dizendo que não se aplicaria a eles. Então, a minha proposta é que a gente, na comissão especial, faça uma regra de transição, dizendo que aqueles que hoje já atingiram 70 anos e são ministros podem permanecer por mais um ano e meio ou até fazer 75 anos, o que ocorrer primeiro. Uma regra de transição que aí se aplicaria a eles com certeza. E aí depende do Senado, não depende do cara falar, não, eu quero me aposentar realmente agora e tal. Porque senão os caras não vão querer largar do osso de jeito nenhum. É bem colocado. Essa proposta começa a ser votada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Que chance tem, Perfeitamente. pelas articulações, dela ser aprovada, Bia, você que entende pra caramba de leis? Eu confio que ela vai ser admitida na CCJ, porque na comissão nós vamos apenas avaliar a constitucionalidade da medida. E não tem como dizer que ela é inconstitucional. Agora, se depois a Câmara vai concordar em fazer isso nesse momento ou não, isso aí é na comissão especial que será criada que a gente vai ter que avaliar. Bom, é claro, é evidente, né, que a oposição está dizendo, por exemplo, que a senhora está querendo abrir vaga lá no Supremo para beneficiar o Bolsonaro. Seria até diferente se não dissesse isso. É claro que estão dizendo isso, tá? E é claro que a senhora vai responder, porque a senhora não deixa pergunta sem resposta. Datena, eu até falei isso na terça-feira passada na CCJ, acho engraçado eles virem com esse argumento agora, sendo que teve até deputado do PT que assinou essa PEC para ela poder tramitar. É claro que tem uma expectativa da população de renovação do Supremo, que ninguém aguenta o que está acontecendo no Supremo. Mas a gente tem que olhar com muita realidade, ver quais são as chances. Eu digo para você, simplesmente querer trocar os ministros agora, eles seriam os primeiros a dizer que seria inconstitucional. Por isso que eu estou propondo que se faça uma regra de transição. Aqui não tem nenhum ataque a ninguém, aqui tem uma postura, né, da gente olhar
para o Supremo como uma instituição. E te digo mais, já surgem outras propostas que visam a colocar mandato para ministro do Supremo. Ninguém pode se perpetrar no poder dessa forma, ficar 15, 20, 30 anos. Isso não faz bem para ninguém. A pessoa se afasta do, digamos assim, do mundo real. Eu acho que poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente. Então a gente precisa, né, colocar mandato, que isso é muito mais interessante. A senhora acredita que tem muita interferência do Supremo na política? Não é uma questão de acreditar, é uma questão de ver. Né? Desde que eu entrei no parlamento, que eu venho lutando para diminuir essa interferência. É uma forma de tentar resgatar a hombridade mesmo do parlamento, que infelizmente hoje o parlamento fica de joelhos para o Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos resgatar a autonomia do parlamento, a imunidade dos parlamentares, a imunidade parlamentar, que isso é a única forma de você preservar a democracia e a separação dos poderes. Olha, foi autorizado no Supremo a abertura de inquérito contra a senhora pelo crime de racismo por ironizar um processo seletivo para negros. Né? Eu não sei qual é esse... Não sei os detalhes disso, eu estou me perguntando o que foi pautado. Agora, por exemplo, eu não fui politicamente correto quando eu falei, olha, o negro fica propondo isso ou coisa parecida, isso é politicamente incorreto, eu sou de outra geração. Mas quando eu falei essa palavra, eu falei brancos, amarelos, vermelhos enfim, é uma globalização das classes todas, né? De todas as raças, né? Eu falei do sujeito e não de cor, de pele ou coisa parecida. Mas às vezes a gente que é de uma outra geração, a gente é politicamente incorreto. Com a senhora aconteceu o quê? Que eu não sei nem o que estão perguntando aqui. Estou perguntando porque está na pauta, falar. Eu sou realista. Eu vou esclarecer, é fácil. Primeiro, eu não debochei do processo de seleção. Eu me manifestei contrariamente. A Magazine Luiza, no ano passado, abriu um processo de seleção exclusivo para negros. Eu não acho que isso seja correto, até porque a Constituição diz, no artigo 7º, inciso 30, que é proibido, é vedado fazer qualquer critério de admissão baseado na cor, baseado no sexo, na religião. Então, isso é vedado constitucionalmente. Eu me manifestei como parlamentar, dizendo que achava que isso sim era racismo. Tá? Que não é assim que você corrige uma dificuldade de pessoas que são, digamos, menos favorecidas socialmente. Tem branco, tem chinês, tem japonês, brasileira de todo tipo de gente. Agora, o que eu fiz? Eu fiz uma publicação usando o rosto do Moro e o rosto do Mandetta, que eram ex-ministros e que estavam atacando o presidente Bolsonaro. Eu recebi no WhatsApp fotos deles com o rosto pintado de preto e o pessoal tirando sarro, dizendo que eles estavam se disfarçando de negro para tentar uma vaga na Magazine Luiza. Então foi uma brincadeira que eu fiz, juntando a foto deles que eu recebi, postei dizendo que eles estavam procurando emprego. Então, foi uma brincadeira com duas pessoas brancas. Isso não tem nada a ver com racismo, isso é uma brincadeira, uma sátira política, e aí a gente sabe que quando a gente se coloca de forma firme contra o sistema, a gente sofre perseguição. Então, eu posso afirmar para você, eu não sou racista, nunca fui, trato todas as pessoas com a mesma gentileza, tá? Fiz uma brincadeira política e estão se aproveitando disso para me perseguir. Mas no mundo, você vê os Estados Unidos, ainda não acabou a guerra promovida pelo Lincoln. Existe um preconceito desgraçado contra negros. O Brasil foi o segundo país do mundo a acabar com a escravidão. O Brasil teve 400 anos de escravidão, só Macau que manteve a escravidão durante mais tempo. A senhora não acha justo que o negro tenha direito a esse tipo de colocação feita pelo Magazine Luiza, porque ele é desrespeitado mesmo no mercado? O preconceito no Brasil contra negros, nordestinos, principalmente contra negros, existe pelo caldo de cultura que a gente criou no Brasil,
E é mentira que não tenha preconceito contra negros, porque tem. Tem preconceito contra negros, como tem contra nordestinos, contra pobres, mas mais contra negros. A senhora não acha justa essa colocação do Magazine Luiza? Porque os caras têm tão pouca oportunidade de trabalho. Hoje, pelo coronavírus, a situação está ruim para todo mundo, mas para o negro é pior ainda. Essa é a minha visão. Não querendo contrariá-la, mas é a minha visão. E a senhora não se arrepende de fazer essa publicação do Moro aí, não sei mais de quem que a senhora falou, porque Mandetta. A senhora podia ter ficado sem colocar isso. Bom, é a sua visão, né? Eu não acredito nisso, eu fiz sem nenhuma maldade, como o racismo não é uma coisa que habita nem a minha mente, nem o meu coração, eu não enxerguei nenhum racismo nisso. A minha intenção realmente era brincar, tirar uma sátira do Moro e do Mandetta, que são pessoas brancas. Eu acho, Mandetta, desculpa, da Atena, que não, agora a o senhora Brasil... me ofendeu, hein? Agora nós vamos quebrar o pau aqui. Agora a senhora me ofendeu, hein? Agora a senhora me ofendeu. Desculpa, Datena. Mas eu sou uma pessoa que fui criada no meio de branco, preto, japonês. Nunca tive essa diferenciação, nunca vi isso. Sempre tive amigos brancos e negros. Então, o que eu acho é que o Brasil o Brasil é o país da miscigenação. Eu acho que existe uma forçação de barra em querer trazer ações afirmativas de um país como os Estados Unidos, que lá sim havia um racismo horroroso, sistêmico. Branco e negros não se misturavam, né? A gente sabe que havia assim, esse apartheid. Então lá sim havia um racismo sistêmico que precisou de ações afirmativas. No Brasil, não. Eu acho que aqui o apartheid que existe é social. Tá? Então, uma pessoa que seja branca ou negra, que vive numa favela, que tem problemas, família realmente Pois é, mas pobre, a grande maioria, mas a grande maioria dessa população que a senhora se refere é negra. Sabia? Travou o trem aí? Travou? É que a grande maioria da população... Não, no Brasil... pensei que tinha travado aí. A grande maioria da população que sofre com isso é a população negra. Um pouquinho. Atena, eu não sei, claro que existe assim, existem pessoas racistas, mas eu não vejo, por exemplo, você impedir, por exemplo, um empregador não contratar uma pessoa porque é negro. Vai olhar, gente, se vocês olharem a lei do racismo, ela traz as ações. Você, por exemplo, impedir uma pessoa de ser contratada por ser negra, impedir uma pessoa de uma promoção por ser negra. Então, o racismo é uma coisa que está tipificado e deve ser, sim, repudiado. Agora, Datena, você mesmo disse que você falou... Por exemplo, a senhora não concorda? A senhora não concorda com aquela loja Zara, que quando entrava um negro lá, o cara falava assim, a Zara zerou. Isso a senhora não concorda. Quando entrava um negro lá, o cara falava, a Zara zerou. Não é porque entrou um negro. Eu não acredito que seja porque entrou um negro. Eu acho que se entrasse uma pessoa maltrapilha, que gerasse na pessoa que tem ali que cuidar da loja uma sensação de que poderia ser alguém que também é outro preconceito, né? Independente também é outro preconceito. Claro que é, Datena, claro que é. Um Agora, é racismo, outro é preconceito. Corrige, mas você não corrige essas coisas impondo de cima para baixo. Você tem que corrigir ajudando que as pessoas tenham oportunidade na vida, dando escola, dando educação. É assim que você vai corrigir isso. Não é querendo condenar as pessoas por um racismo que elas não praticam. A senhora não é favorável às vagas que existem em faculdades reservadas a pessoas negras? Sinceramente, não. Eu acho que as vagas deveriam ser sociais. Pessoas que não tiveram oportunidade de estudo, não importa a cor da pele. Datena, basta ver a quantidade de pessoas que se declaram negras, se autodeclaram negras sem ser. Então, quem é negro no Brasil e quem não é? Às vezes a pessoa descende de um avô, uma avó negras e tem a pele clara. Então não é esse o critério. Eu sou contra você dividir as pessoas pela cor da pele, tá? Eu acho que você tem que dar oportunidade para aqueles que têm dificuldade de oportunidade.
Eu não só sou contra, como acho isso execrável. Tinha aquelas portas de banco aqui em São Paulo, quando passava um negro, ela parava sempre. A maioria das pessoas, 90% era de gente negra. Bom, mudando a história completamente, né, como é que a senhora vê? Por exemplo, as prévias do PSDB vieram como um raio de democracia para a escolha do candidato à presidência da República. A maioria dos partidos está lá e elege um cara e o presidente ou o executivo vão pegar esse cara aqui e vão botar o cara de presidente. O PSDB não. O PSDB fez prévias, né? E foi uma pena que, na realidade, não deu certo de ontem para hoje, porque estava tudo correndo democraticamente muito bem. Eu tenho certeza que se o Bolsonaro não falou ainda, que eu não vi o noticiário, que eu acordei agora há pouco, passei mal, mas o Bolsonaro falou, tá vendo esse negócio de urna eletrônica aí, ó, tá vendo lá, os tucanos lá se ferraram e tal. Foi uma pena, porque eu acho que nada mais justo do que prévias dentro de um partido para escolher quem é que vai ser o cara, né? Acho que nem o PT, nem o partido que o Bolsonaro for, deveria impor um candidato, mas sim prévias, porque o cara que ganha as prévias é legitimado pelo partido definitivamente a ser candidato. A senhora pensa dessa forma ou pensa de forma diferente? Eu acho que é ótimo que tenha prévias, como você disse, pena que não funcionou, tem problemas. Todo o sistema, toda tecnologia pode dar problema, a gente aqui pode estar conversando e travar, tudo pode dar problema. A única coisa que eu não concordo é achar que a urna do TSE é a única coisa que não pode dar problema. Agora, com relação ao partido que o presidente for, você tem que pensar o seguinte, o presidente da República, assim como o governador, já são automaticamente candidatos. Então, é óbvio que um partido que acolha o presidente já acolhe para que ele seja o candidato. Agora, acho que o sistema de prévia, tudo que é para ser democrático é bem-vindo. Tudo que fortalece a escolha é bem-vindo. A liberdade de escolha é fundamental. Olha, como é que a senhora avalia a suspensão das emendas do relator do Congresso? A senhora acha isso abusivo por parte do Supremo ou não? Mais uma interferência direta na política ou não? Eu não tenho dúvida de que é uma interferência indevida. É um poder agindo sobre o outro. Todo poder tem os seus problemas e os problemas têm que ser corrigidos pelo próprio poder. Então, se há alguma coisa que não está transparente, que não está caminhando bem, é preciso que se corrija. A população tem que mostrar que está insatisfeita. No parlamento isso é mais fácil, porque todo parlamentar se submete às urnas, né? No executivo também, o presidente, o governador, o prefeito se submetem à vontade popular. O problema é no judiciário, no Ministério Público, que as pessoas se eternizam e o povo não tem como mexer. Mas interferência em outro poder é uma coisa que não funciona, que fere a divisão de poderes, fere a República e a democracia. Bom, a senhora é uma mulher forte, não é? E como tal defende as suas posições e coloca as suas posições e depois eu vou fazer um comentário sobre isso, mas nós falamos de negros, mas em relação à situação da mulher perante as leis, a situação da mulher no Brasil perante o mercado de trabalho, a situação da mulher no Brasil ainda continua quase que beirando a época do colonialismo, em que pese mulheres fortes como a senhora e outras tantas superarem barreiras difíceis que nós temos nesse país, com um preconceito enorme que existe com mulheres em cargos de projeção, que é uma verdadeira coisa execrável, não? Atena, as mulheres elas entraram no mercado de trabalho há pouco tempo, né? Há muito pouco tempo. Então, esse é um processo natural. A gente vai mexendo culturalmente, socialmente, demora um tempo, mas eu não vejo nada como sendo execrável, como diz a Ana Campagnolo, que é também deputada em Santa Catarina, ela diz o seguinte: se tem menos mulheres na política, em cargos de destaque, também tem menos mulheres estivadoras, tem menos mulheres ocupando, tendo profissões muito pesadas, porque as mulheres entraram há pouco tempo. Sexta-feira passada, nós fizemos uma homenagem na Câmara às mulheres empreendedoras.
Então, hoje, nós temos, por exemplo, nas startups, nós temos muitas mulheres que estão participando de forma muito criativa. É uma questão de tempo, e eu vou te dizer uma coisa, eu defendo muito as mulheres. Eu tenho um projeto de lei para considerar somente o sexo biológico para que uma mulher possa participar de um time, de uma seleção, num esporte feminino. É um absurdo o que fazem hoje, querendo tirar o espaço da mulher, que tem lutado tanto para conquistar, colocando homens que se consideram mulheres, que se dizem, se declaram mulheres, ocupando espaço de mulher. Então, nós temos que realmente cuidar para que a mulher tenha o seu espaço protegido. Não perca o espaço que vem conquistando a duras penas para homens que se declaram mulheres. Mas a mulher no Brasil, ela só entrou no mercado do trabalho há pouco tempo, exatamente pelo preconceito, que aqui é tudo muito mais difícil, né? A gente ouve falar de sufragistas em países europeus no século XIX, nos Estados Unidos no começo do século. Então, a mulher lá entrou mais cedo no mercado de trabalho porque começou a lutar mais cedo, e aqui o machismo é uma coisa que impera há muito tempo. Mas sabe o que eu achei legal dessa entrevista? A gente apresentou algumas posições contrárias, mas absolutamente democráticas. Esse é o princípio da democracia. A senhora é uma pessoa tão gentil. As pessoas gentis porque têm confiança e têm conhecimento. Não precisa brigar porque o outro está falando alguma coisa contrária ao que você pensa. Pelo contrário, é melhor você tentar convencer aquilo que o seu interlocutor está dizendo com argumentos do que com briga e com ódio. Eu acho que assim a gente vai levar para frente a democracia. A senhora Leide Gentil tem muito conhecimento, tem o meu respeito. A gente pode não pensar do mesmo jeito em muitas coisas, mas esse é o princípio básico da democracia. Foi super legal o papo que eu tive com a senhora e aumenta a minha admiração pela senhora a cada dia, exatamente pelo respeito que a senhora tem com quem conversa com a senhora e pela segurança com que a senhora defende as suas oposições. A gente não precisa nem concordar, mas que é bacana você ter um papo democrático como esse, é super bacana. Para mim foi ótimo, foi maravilhoso. Um ótimo dia, senhora, que Deus te proteja e saúde. Eu quero te agradecer, desejar também que você se sinta bem. Você disse que acordou não se sentindo muito bem hoje, melhoras, e dizer que eu gosto muito de conversar com você, porque você é essa pessoa democrática. Você sempre abre espaço para um bom diálogo. Eu admiro você, quero te parabenizar, e é por isso que sempre que você me convida, eu participo do seu programa. Um grande abraço para você, fica com Deus, um abraço para o seu público também, a sua audiência. É recíproco, sorte, saúde, prosperidade. Saúde hoje acima de tudo. A senhora é aos seus e ao Brasil. Abraço grande, a senhora.